iniciando hoje o nosso curso prático do MEI. Então vai ser um workshop, né, um curso em que nós vamos focar todos os pontos de abertura, todos os principais tópicos do site do empreendedor e de encerramento que vocês precisam saber, né, para cuidar do seu próprio MEI ou então, né, para fazer um serviço, prestar serviço para microempreendedores, tá bom? Vocês que estão participando aqui, fiquem à vontade para tirar dúvidas, para parar, para fazer alguma pergunta. Sei que a gente sempre tem dúvidas quando a gente está trabalhando com essa temática, né? O microempreendedor, hoje, ele faz parte da nossa rotina, né? Não sei se todos são contadores, mas temos muitas empresas que abrem como MEI. Então, conhecer detalhadamente é interessante e importante, né? Mesmo que talvez não sejam a receita mais preponderante do escritório de contabilidade, né. Mas conheço hoje vários profissionais que só trabalham com MEI, né. Até dá mais praticidade, não precisa de um sistema. Então a gente vai ver aí detalhadamente o que que é necessário, tá bom? O foco então desse nosso workshop, desse nosso curso, primeiro, eu vou iniciar com as características iniciais do microempreendedor individual. Depois, como que a gente abre um MEI. Terceiro, o dia a dia e o site do empreendedor, quais são as funcionalidades que a gente pode observar, e também a questão do desenquadramento ou encerramento do MEI, né. Eu tenho observado bastante desenquadramento aí nos últimos 2 anos, fiz vários aí para conhecidos, e alguns encerramentos, né. O desenquadramento ele é interessante, que ele acontece de 2 formas, e uma delas mais doída, né, como a gente vai conversar posteriormente, tá, vamos deixar isso mais para depois. Bom, só para lembrar, né, quem nunca viu, eu tá no começo, o MEI, então, ele tem um limite de faturamento, por enquanto, de R$ 81.000 no ano. Então, para quem não conhece, tá, o máximo que você pode faturar com essa empresa, lembrando que quando você cria um MEI, você é uma pessoa jurídica, né. Tecnicamente, você tem que separar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica, né, sempre o ideal, ter uma própria conta do MEI, né, sempre fazer essa separação. Lembrando que o faturamento do MEI, então o limite é de 81.000, né. Eu sei que tem várias leis, tem projeto de lei para subir esse limite, mas por enquanto esse é o limite, que dá uma média de R$ 6.750 mensais. Então você pode fazer um controle, né. Se, por exemplo, você tem uma venda meio, vamos dizer assim, sem sazonalidade, uma venda constante, você não pode deixar passar de 6.750, né. Ah, eu vendo sorvete, eu vendo bem em janeiro, fevereiro, março, e nos outros meses eu vendo bem menos, né, e acabo não saindo do limite. Então tudo isso é uma questão de controle, né, de controle. Muito importante, cuidar do quanto você fatura via Pix, do quanto você fatura via máquina de cartão, de crédito e débito, né, e ter um controle desse faturamento, né. A quantidade de empresas que saíram desse MEI por faturamento é alta, né, e a tendência futura, né, é ter muita gente que sai do MEI pelo próprio controle de Pix e de operações, tudo aí pelo governo, né. Sempre importante cuidar. Ponto importante, que o MEI ele tem um limite de compras, tá. Olha só, o MEI tem um limite. Tecnicamente, você não pode comprar mais que 80% da sua receita mensal, né. Isso mesmo. Tá no próprio, deixa eu até, acho que eu deixei aberto aqui, vamos ver. Eu vou abrir para vocês, quer ver? Limite MEI compras, só para mostrar para vocês. É direto do site do governo, ó. Esse aqui é o site do empreendedor. Então o próprio governo informa, olha só, o limite máximo que o MEI poderá efetuar de compra de mercadoria é 80% do valor das suas receitas. Então, por exemplo, você lançou, tá? Isso que é importante. Você lançou que a sua receita foi de 50.000.
no ano passado, e você comprou R$ 80.000, comprou R$ 60.000. Por quê? Quando você compra um produto, no geral, o fornecedor remite uma nota, né. Então o governo ele cruza a informação. A quantidade de pessoas que saem do MEI por excesso de compras é muito alta. A Receita ela controla isso, ela tem informação. Então eu vou fazer cachorro eu vou fazer vamos ver, eu sou pintor, e eu compro tinta da Cassol, dessas empresas de material de construção, e essas compras ultrapassaram o valor das minhas receitas. Então não tem sentido, você tem que cuidar dessas compras, tá. E isso aqui é muito importante. Hoje, boa parte do desenquadramento, né, do MEI que foi desenquadrado pela Receita, vem pela compra em excesso, né. Então é muito fácil eles controlar. Como é que o teu MEI está comprando tanto, né, se você não tem essa receita? Então tem que cuidar muito bem com isso, né, é um ponto que eu sempre destaco. E isso e também hoje, a tendência futura do controle das operações via Pix, cartão e máquina de cartão, né. Esse é o mínimo que tem que estar lá na sua declaração de faturamento, né, na declaração anual, tá bom, pessoal? A gente já vai ver, né, que o MEI, ele só tem uma declaração que ele tem que fazer, diferentemente, por exemplo, de uma empresa do Simples, né, que não é do MEI, que tem que fazer mensalmente o cálculo das guias, que tem que fazer, por exemplo, a apuração do social, que tem que fazer apuração, dependendo do estado, de outras obrigações acessórias. O MEI, ele é mais simples. Você apenas tem que fazer uma declaração anual. Isso acaba simplificando. Por isso que a maior parte, né, dos empreendedores até prefere ser MEI. O custo do contador também é menor, né. Então tudo isso acaba fazendo com que as pessoas forcem ao máximo ser MEI, né. É claro que tem gente que tecnicamente deveria mesmo ser MEI, né, as pessoas mais independentes. Por exemplo, um barbeiro, né, um barbeiro independente, ele realmente tem que ser MEI, né. Agora o que a gente observa é que tem empresas que às vezes não deveriam ser MEI e são, né, infelizmente. E o que eu tenho observado também, muita gente recebendo de um emprego onde era CLT como MEI, né. Isso tecnicamente é errado, né. E se tem a relação de subordinação, né, um chefe e tu sendo MEI, é uma relação de trabalho, né. Esse é outro ponto complexo do MEI, né. Ponto importante, só pode ter uma empresa. Se você tem um MEI, você não pode abrir outra empresa, né, esse é um outro ponto. Você não pode ter participação, abrir uma outra empresa com um colega, você só pode ter esse MEI. Por enquanto, apenas o empregado, então essa é uma regra. E caso você tenha um empregado, você tem que fazer o e-social, que é uma obrigação que você tem que lançar a folha de pagamento pelo sistema do governo, que nós vamos ver na sequência, beleza? Nós já vamos ver esse ponto. E um outro ponto é que não é qualquer pessoa que pode ser MEI, né? Somente atividades permitidas no portal do empreendedor. Atividades permitidas no portal do empreendedor. Bom, então eu vou começar a mostrar agora o programa, tá? O programa do MEI do site. O ponto principal até de hoje é mostrar para vocês que quase toda a informação que você precisará, você vai encontrar no site, tá? E é um ponto importante, porque às vezes a legislação muda, tá? E você pode se atualizar olhando o próprio site do governo. Sempre tem modificações, então você pode acompanhar diretamente do portal do empreendedor. Então esse site é o melhor site aí para você acompanhar, cuidar e controlar os MEIs, né? Os MEIs que você controla, que você faz uma gestão, tá? E muita gente já faz o seu próprio controle sozinho, né?
Então, se você tem um MEI, muita gente controla pelo próprio aplicativo, que tem várias funcionalidades. Então, hoje, não apenas pelo site, mas pelo aplicativo de celular, né? Então, tudo isso você pode analisar pelo portal do empreendedor. Depois eu vou deixar o link, que esse site é o principal. É onde você pode acessar todos os movimentos e as possibilidades dentro de um MEI, tá? Desde tirar declaração, fazer pagamentos, modificar o seu nome, né? Tirar nota fiscal, você pode ser direcionado para outro ponto. Você pode ser direcionado para outro ponto. Antes de até começar a explicar o portal, lembrando que todo ano muda o valor da guia. A única coisa que o MEI paga por mês, se não tiver funcionários, né, é o valor da guia, que é uma guia que aglutina todos os impostos, né. Basicamente, o MEI, se ele revender mercadoria, ele não prestar serviço, a guia dele é de R$ 67 mensais, tá. Lembrando que esse aqui é o valor atualizado, né, a partir aí de maio, conforme o salário mínimo, muda o valor do MEI, tá. Conforme o salário mínimo, muda o valor do MEI. Um MEI que só presta serviço, R$ 71,00, e um MEI que presta serviço e vende mercadoria, R$ 72, tá. Isso é bem tranquilo, vocês podem consultar depois lá na guia de pagamento, né. Mas é bom você saber, caso você vá instruir, né, alguém que vai abrir o MEI. "Olha, a tua empresa é só de serviço, então o valor da sua guia mensal será de R$ 71,00, né. Nós, como contadores ou administradores, vocês precisam indicar, né, indicar para o cliente o valor da guia, que no caso ali, R$ 71,00, em prestação de serviço. Hoje nós temos o MEI caminhoneiro também, e a questão do MEI caminhoneiro, ele paga uma contribuição, né, sobre o salário mínimo de R$ 158,40, tá. Além disso, né, de R$ 158,40, além dos valores de ICMS e ISS. Então, o MEI caminhoneiro é uma outra classe que a gente vai comentar no final desse curso, tá. Eles têm um benefício próprio da classe. É bem específico e único deles, tá. Específico e único. E olha só, esse aqui é um dos pontos que o povo mais pergunta, tá. É po um dos pontos que o pessoal mais questiona. O que pode ser impactado com a criação do MEI, tá. E olha só, de acordo com o site da Receita, a probabilidade de cancelamento da aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou salário maternidade deve acontecer se você abrir o MEI, tá. Então, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou salário maternidade. "Ah, professor, mas um aposentado por invalidez, ele pode ter uma empresa do Simples, desde que ele não seja o sócio, né. Porque numa empresa do Simples limitada, tu pode ser sócio, mas tu não é o sócio administrador, né, que é o sócio que trabalha, tecnicamente, né. Só que quando você abre o MEI, você é o sócio e você está trabalhando, né. Então se eu abro um MEI de barbeiro, é porque eu estou trabalhando. Então, tecnicamente, isso invalida o auxílio-doença, invalida, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, né. Isso eu tô falando do básico, né. É claro que se você entrar com processo, e aí tem discussões e discussões, mas isso é que o site, né, próprio informa, as normas aí relacionadas ao meio. Outros Com licença, benefícios. Opa, pode perguntar. referente ao MEI, a mulher que ela engravida, ela não tem direito ao auxílio maternidade, é isso? Tem. Ela tem direito ao auxílio maternidade, tá. Isso aqui é se você estivesse recebendo, né, se você estivesse recebendo antecipadamente, tá. É o salário maternidade. Você tem direito sim, tá, ao auxílio maternidade.
se você for MEI. Você tem direito a se aposentar e se você for MEI e engravidar, você tem o direito ao auxílio maternidade, tá. Você tem direito a esse benefício, é importante comentar, tá. Certo, no caso isso seria anteriormente, é isso? Isso mesmo. Certo, obrigada. Um outro ponto é que você pode perder, né, e isso aqui é uma discussão. O seu MEI, ele pode fazer você perder o seguro-desemprego, isso aqui é quase certeza, tá. Você pode perder os benefícios assistencialistas do BPC-Loas, Bolsa Família, você pode perder, tá. E tem grandes chances. Eu digo isso que tem grandes chances, porque se a Receita fiscalizar, você pode perder, né. Às vezes o pessoal continua ganhando, mas é tudo falta de cruzamento de informações, e tem grande chance de perder, então tem que saber que existe essa possibilidade. E tudo depende do faturamento que você informar no MEI também, né. O ProUni e o FIES também. O próprio site da Receita levanta que pode, né, não que vai ser cancelado. Então, essas questões aí tem que ficar aí, vamos dizer assim, ciente quando você abre o MEI, tá. Ciente quando você abre o MEI. Por exemplo, se você tem um trabalho de carteira assinada e tem um MEI, você não tem seguro-desemprego, né. Você não tem direito ao seguro-desemprego. Se você trabalha CLT e abrir um MEI, se for demitido do CLT, você não ganha o seguro-desemprego. Isso aí já é certo. Outro ponto, funcionário público federal não pode ter MEI e funcionário público municipal ou estadual depende de cada região, mas a maioria não pode ser MEI também. A grande maioria, a maior parte. O que que você tem direito ainda? Opa, alguém fez uma pergunta? Fala, Camila. Tô ouvindo. Cadê aqui? Levantasse a mão, Camila. Qualquer coisa coloca no chat aí pra gente ver. Bom, o quais benefícios que você se mantém, tá? Aposentadoria especial por insalubridade, idade ou tempo de contribuição. Isso aqui também é outro ponto que depende, tá? Depende. Se você for MEI e você só pagar o MEI, provavelmente você só vai poder se aposentar por idade, tá? Provavelmente apenas por idade. Essa é a regra, né? Se você contribuir a mais, de forma complementar, aí você também se aposenta por tempo de contribuição. No geral, o MEI só se aposenta por idade. No geral. Então, essa é a regra geral, o MEI só se aposenta por idade. Até porque muitos estavam abrindo o MEI para não pagar a guia como autônomo, né. Então se você paga a guia como autônomo, você paga 20% sobre o salário mínimo, certo? Para poder se aposentar por idade ou por contribuição, né, que acaba sendo um valor muito maior. Então imagina, vamos ver aqui, 1.320, né, 1.320 vezes 20%. Então se você for autônomo, contribuinte facultativo ou contribuinte individual, você vai estar pagando 264, R$ 264 por mês para se aposentar com salário mínimo e ter o direito a se aposentar por idade ou contribuição. O MEI, tu paga R$ 70, 71, né, ISS. E você tem direito a aposentar por idade. Então o MEI, ele tem essa essa regalia, né. Agora se você quer aposentar por tempo de contribuição, aí você vai ter que pagar a diferença, tá. Então no caso ali, dá uns cento e pouquinhos ali, depois a gente vai calcular. Depois nós vamos calcular, você vai ter que calcular
a diferença e pagar o adicional, tá? Por tempo de contribuição. O FGTS, o MEI ainda tem o direito, né, de receber se ele tem saldo lá no FGTS. Ah, professor, eu tinha um saldo lá no PIS, eu posso receber ainda? Se eu tenho saldo lá no PIS? Pode receber. E as pensões, você ainda tem direito, tá? Pensão por falecimento de cônjuge, pensão por falecimento dos pais ou pensão de tutor menor, você ainda pode manter esse benefício, sem problema nenhum. Isso você consegue aí como MEI, beleza? Qualquer dúvida aí pode levantar a mão, povo. Eu vi que alguns perguntaram, mas não abriram o áudio. Bom, qualquer coisa é só chamar. E agora, então, que vocês já sabem, isso é muito importante, né? Você avisar o seu cliente dos impactos se ele abrir o MEI, principalmente se ele tem uma outra carteira assinada, que isso virou bem comum, principalmente se ele recebe algum outro benefício ou pretende, né, ter um negócio muito maior do que o MEI, né? Ah, se o teu cliente ele pretende faturar R$ 100.000 no ano, R$ 200.000 no ano, por que que ele vai abrir o MEI, né? Será realmente que ele não está pensando muito pequeno, que ele não está querendo fugir dos custos da contabilidade, os custos tributários? Então tudo isso ele precisa saber, né, que hoje o risco é muito maior, a fiscalização é muito maior, né, e a tendência é piorar, tá. Quem quer sonegar, a tendência é piorar. A Receita vai controlar todos os Pix. Ela tem essa informação agora, né, em tempo real, e em breve não vamos ter mais para onde fugir, né, caso alguém faça isso, né. Bom, vamos agora para a primeira parte, a parte da abertura da empresa, tá. Então a abertura da empresa, ela acontece pelo portal do empreendedor. Vou deixar o link para vocês aqui no chat, né, quem não conhece. Depois eu vou encaminhar tanto os slides, como também os links, tá, de acesso por e-mail, tá. Não se preocupem, quem não se inscreveu, não deixou o seu e-mail, eu vou deixar o Google Forms para vocês se inscreverem, né, caso não tenham deixado o seu e-mail antecipadamente. E lembrando que também vamos ter uma lista de presença para o certificado do curso, tá. Então agora eu acessei, né, novamente, só para quem chegou depois, tu digita empreendedor, é o primeiro site, ó, Gov.br, primeiro site portal do empreendedor. Não cliquem nos outros, né. Agora até tiraram, mas antigamente tinha um site de golpe, né, que eles botavam na frente. Agora até saiu, ó. Que bom. Só tem esse site mesmo, que é o site correto, ó, www.gov.br, portal do empreendedor, né. Nesse campo, então, quero ser MEI, é onde a gente faz a abertura inicial, então, da nossa empresa. Clique em quero ser MEI e aqui nós temos várias etapas que são importantes para quem quer ser MEI, né. Aqui tem um passo a passo de quem pode ser MEI, ó, traz as explicações, o que você precisa saber. Então ele comenta a questão da aposentadoria, ele comenta o que eu já até abordei, né, em partes. E aqui, quem achar interessante, olha só, dentro do site do MEI tem até um jornada empreendedora. Eu até fiz outro dia, né, achei engraçado. Então é legal, né, o governo ele vai criando aí novas funcionalidades. Nessa jornada empreendedora você faz um teste para ver qual que é a sua aptidão, né, qual que é a sua área. Daí você clica aqui, ó, em jornada empreendedora. E aqui você vai avaliar as competências, ó. Você faz um teste, né, e faz uma análise dos campos de atuação. Então, se você não sabe o que quer da vida, né, você pode dar uma olhada e buscar as ocupações e ver até quantas pessoas estão nesse setor. Quer ver? Vamos colocar aqui.
eu ver uma barbeiro, barbeiro não, eu vou colocar um MEI que é muito comum na nossa área de gestão, né. O pessoal coloca muito, muito mesmo esse KNAI, instrutor de curso gerencial, ó. Reparem, eu coloquei instrutor, eu posso ser um adestrador de animal independente e ser um MEI, nem todo mundo pode ser MEI. Lembrando que normalmente atividades, por exemplo, de ensino superior não podem ser MEI, tá? Que o MEI é para ser aquele pequeno vendedor, o barbeiro, o vendedor de cachorro-quente. O MEI, a ideia dele é formalizar o pequeno empresário, pequeno empreendedor que não ia abrir uma empresa, né? Essa é a ideia. Mas hoje quase todo mundo tem MEI, tem empresa que contrata MEI, né? Então já desvirtuou um pouco dessa, desse sentido inicial. Porém, né, a gente sabe que às vezes é muito mais barato que abrir uma empresa do Simples. Então, olha só, instrutor de cursos gerenciais. Tu clica aqui nele e tem as habilidades que tem que ter. Reparem, tem até a quantidade de empreendedores no Brasil, 141.000, e ele tem uma tendência de crescimento. Então, nesse site ele mostra, né, um pouco de cada um, tem uma parte que você avalia as competências suas, né, em relação a àquela atividade, né. É um negócio mais de reflexão, né, é um negócio de reflexão. Acho interessante, né. Bom, e o próprio site do governo também tem aqui o Capacita-se, olha só, tem o Jornada Empreendedora, que você faz uma reflexão sobre qual área você quer, e tem um Capacita, em que você pode aí fazer alguns cursos, tá, fazer alguns cursos dentro aí desse portal, tá, se cadastrar, aí ele te leva também para o site do MEI, você tem que entrar com sua conta Gov.br. E esse é um ponto importante. Basicamente tudo hoje pede a conta Gov.br. E para você abrir o MEI, você precisa da sua conta Gov.br, nível prata ou ouro. Nível prata ou ouro, né. Ah, então às vezes a gente tem que mandar um cliente fazer a validação, né, ir lá no Banco do Brasil validar a a parte facial, né, caso não tenha validado. Normalmente quem fez biometria para votar, né, já tem essa pré-validação, é só baixar o aplicativo que consegue validar. Mas quem não tem, às vezes, a biometria eleitoral, a gente não consegue fazer, né. Aí tem que fazer um cadastro lá no Banco do Brasil, que normalmente já tira e muda a conta para ouro ou prata, né. Depois eu vou entrar aqui com vocês, tá. Quem é estrangeiro pode validar sem ser ouro ou prata, tá. Quem é estrangeiro pode abrir MEI também e pode validar sem ser conta Gov ouro ou prata, somente quem é estrangeiro. Bom, então ali eu mostrei, tá, isso aqui é interessante, jornada empreendedora. Aqui tem outro campo, ó, quais as ocupações que podem ser MEI? Então você pode dar uma pesquisada antes. Ocupações permitidas, que nem todo mundo pode ser MEI, né, isso é ponto importante. E às vezes, ano a ano, o governo ele exclui atividades que não podem mais ser MEIs. Então é sempre importante dar uma olhada, né. Ah, será que essa atividade, instrutor gerencial, pode ser MEI ainda? Então é sempre importante olhar, porque às vezes é excluído do MEI e quando vê você está no Simples, né. Eu não posso mais ser MEI, né. Eu tenho que ir para o sistema do Simples geral, né. Lembrando que o MEI, ele é parte do Simples também, né, mas ele é um Simples que é mais facilitado, né, com limite até R$ 81.000. Então aqui eu cliquei em ocupações permitidas, você pode consultar, né. Ah, eu quero ser artesão, artesão em plástico independente, artesão em metais independente. Ó, vamos ver aqui, cabeleireiro, carregador de veículos, carregador de mala, tem de tudo que vocês podem imaginar, tá, pessoal? Mas vocês vão observar que, no geral, são atividades mais mecânicas, né, que não exigem, por exemplo, o ensino superior, né, nem pode, né, nem tem nenhuma aqui. Comerciante de bebidas independente, comerciante de móveis independente.
confeiteiro independente, crocheteiro independente, ó, se você faz crochê. Então reparem, né, tem de tudo. E é claro que quando um cliente for falar com vocês vão ter que consultar, né, essa lista. Vão consultar essa lista. Bom, o MEI caminhoneiro você pode cadastrar por aqui, né? Quero ser MEI caminhoneiro. O MEI caminhoneiro, ele tem aí 4 quinais permitidos, tá? O MEI caminhoneiro. Transportador autônomo de carga municipal, transportador autônomo de carga intermunicipal, então quando viaja aí, né, entre estados e até entre cidades, né. Então se você faz mudanças no caminhão, você já tem que registrar esse código aqui, né. E tem até transportador autônomo de produtos perigosos e de mudanças, né. Além disso, olha só, o MEI caminhoneiro, né, é uma classe que se juntou e conseguiu para especificamente para eles, né, somente eles têm essa regalia, né. Então eles podem faturar até 251.000, tá. 251.000 anual, proporcional também ao mês de abertura. E tem que recolher aí o INSS de 12%. Então fora a guia única, eles têm que recolher o INSS de 12, tá. Não pode ter outro CNPJ, o restante das regras são a mesma. O que muda é o INSS 12% e o faturamento de 251.000 anual. Fora que também eles têm alguns outros benefícios, principalmente da parte, por exemplo, de financiamento, né? Financiamento de veículos, que é um dos maiores custos da categoria, para aquele caminhoneiro que não tem, né? Não tem um caminhão. Bom, um outro ponto que daí nós vamos chegar. Você já consultou, né? O seu cliente já consultou se ele não tem nenhuma pendência, já verificou também qual que é a atividade dele. Agora ele vai fazer a abertura da empresa aqui em Formalize-se, tá? Aqui em Formalize-se você faz a abertura, lembrando que tem que ter a conta Gov, né? No caso eu vou entrar numa conta Gov rapidinho, deixa eu compartilhar a tela. Alguma dúvida, povo? Tudo certo? Deixa eu entrar na conta Gov aqui. Eu tenho que achar um microscópio. Bom, entrei na conta Gov aqui, vou compartilhar a tela de novo. Bom, aqui entrei, né, entrei na minha conta Gov. O que que ele pede, né? Ele vai pedir o número de identificação, ó. Basicamente, se tu abre um MEI, tu precisa só do documento de identidade, qual é o serviço que a pessoa vai fazer, né, as ocupações e o endereço. Só isso. É muito simples hoje, né? E a conta Gov.br, claro, né? A conta Gov.br da pessoa. Então tu preenche aqui os dados, o nome, né? O nome da atividade. Então, por exemplo, Pierre, instrutor de cursos gerenciais. Instrutor de cursos. Então, esse pode ser um nome fantasia. Ah, eu quero abrir um salão. Joana Salão de Beleza. Então, você pode colocar o seu nome fantasia que você deseja, né? Porque a denominação social vai ser o seu nome, né? E parte do CPF, né? Desculpa, parte do CNPJ, né? Parte do CNPJ. Que depois é o nome que fica lá registrado como denominação social. Fala, Valéria. Foi mal. Professor, no caso, se for prestador de serviços. Sim, é o mesmo caso. Abre A- a- normalmente, então. Abre normalmente por aqui. Informalize-se aqui no portal do MEI. Aí aqui nós vamos selecionar, ó, ocupações. Um prestador de serviço, por exemplo, ó, agente de viagens independentes. É um prestador de serviço, né? Agente de viagens independentes. No caso, se for para locação de veículos, é prestador de Vamos serviços ver. também? Isso. Locação de veículos. Deixa eu até ver aqui uma coisa. Ó, locador de bicicleta independente.
Acho que será que não tem locador de veículos? Acho que não pode ser MEI, né? Vamos ver. Locador de motocicleta sem condutor. Locador de máquina. Locador de livro. Eu acho que locador de veículo não pode ser MEI, né? Tu pode ser um locador de bicicleta, mas não pode locar um carro. Se eu não Não me pode engano, é isso locar no mesmo. carro, Oi? não pode locar um caminhão ou algo do tipo, assim, Tu pode um observar veículo que não, maior. tu pode observar que não tem, né, veículo maior, essa opção aqui, né? No máximo, tu pode locar uma bicicleta. Certo. Ó, Professor, uma oi? dúvida, mas que eu me Pode esqueci. falar. Você estava falando a questão sobre da aposentadoria, né? Tipo, Uhum, a moça que faz faxina aqui em casa, certo? uhum. Estava comentando sobre isso. Aí, para ela abrir, né? Ela pode abrir, certo? Que ela faz faxina, né? Uma empresa para ela no meio, né? Mas a Isso. aposentadoria, ela paga o valor que é 71 a 72, se eu não me engano, mas ela só vai se aposentar por idade, não é isso? Se Isso. Somente por idade. ela quiser contribuir a mais para se aposentar, o tempo de contribuição. A gente pode fazer depois. A gente vai emitir a guia complementar ali pelo Cicalc. E quanto é que é de complementar? R$ 72 o dela, deixa eu abrir aqui. Se eu não Eu me tô... engano, é cento e pouquinho. Deixa eu até conferir agora. Espera aí. Eu não sei de qual o valor, tá? Uhum. Espera aí. 195,30, ó. Ah, 195,30. Que é basicamente um alto valor, tá? porque se Aí, fosse autônomo é 20%, né? oi? O autônomo é 20%. Isso, ó. O autônomo, tu pega o salário, tá? 1.320 vezes 20. Uhum. 264. Uhum. 264. E o que acontece? O MEI, ele contribui bem menos, né? Então, Isso. tu tem que chegar nesse valor para tu conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Por isso que tem que emitir a guia complementar de 195,30, né? Até achei que era menos, só que aumentou o salário mínimo, né? É Acho que era 195,30 no total, é isso? adicionalmente, né? Fora a guia do MEI, né? Ah, então não compensa, é melhor ela pagar, não? Né? Autônomo, né? Porque, na realidade, né, o que eu vejo é que quem abre o MEI, ele já sabe que vai se aposentar só por idade, né? Uhum, Agora é o seguinte, eu já tenho 12 anos de contribuição, falta mais 3. uhum. Então vale a pena o sacrifício de eu ter um MEI e ainda ter isso, né? Vale Ela a já, pena. eu acho, Vale. Oi? ela não tá pagando, um ano que ela não pagou o INSS dela. Ela já tem um ano que não pagou, mas está no MEI? Ela está pagando no MEI ainda? Não, o MEI é o que eu vou abrir para ela, entendeu? Para ajudar. Entendi. O MEI é bom que ele tem ainda o direito, por exemplo, de auxílio, de acidente, caso de alguma coisa, né? Ela tem mais direitos. Ela ainda tem direitos, né? Ou você pode tirar o social de doméstica também, né? Caso você queira. Você pode fazer social doméstica. Eu até vou fazer um curso sobre isso futuramente aqui pelo NAF. O social doméstica também, né? Para esse casos. Pois eu agradeço, viu, professor, pela dúvida, viu? Nada, qualquer coisa, pode comentar se precisar no futuro de ajuda aí, ó, que eu ajudo, beleza? Vamos que vamos. Fala, Obrigada. Julian. É Julian, sim? Eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Uma pessoa, quando ela tem MEI e também ela trabalha via CLT, ela só vai poder se aposentar por tempo de idade, mesmo contribuindo teoricamente com os dois? Não, nesse caso não. Nesse caso ela pode aposentar por tempo de contribuição também. Ah, tá. Lembrando que ela não tem o seguro-desemprego, né? Nessa situação. Só para lembrar, né? Se ela for demitida do CLT, ela fica sem o seguro-desemprego. Tá bom? Fala, Ok. Márcia. Qual que é a próxima dúvida? Oi, Marcelo, boa noite. Tudo certo? Tudo
Certo. É sobre aposentadoria, né? Se a pessoa tem 25 anos de aposentadoria, antes de fazer 60 anos, ela faz 30 anos de contribuição. Ela tem Sim, direito de se aposentar ou tem que esperar até os 60? Tem que fazer a 25 idade anos de também. contribuição. Não, vamos supor, a pessoa chega antes de fazer 60 anos, né? Vamos supor, se fosse essa regra, de fazer 60 anos, a pessoa já contribuiu, já fez a contribuição total. Ela se aposenta antes, né? Mesmo 25 sendo anos de MEI. contribuição, provavelmente. E é que, na realidade, a regra também conta a tua idade. Se tu tiver os 55, 57, já tem o direito, né? Já Sim, pode sim. tentar pedir, né? E se for negado, você entra com o advogado, tem grande chance dele conseguir, tá? Se tiver 25 anos de contribuição, entre os 55 e 57, já consegue, provavelmente, a, a aposentadoria, né? Eu até posso Sim. analisar o teu caso depois mais específico, né? Mais especificamente. Aham. Tem o site do INSS que você até consegue consultar alguns simuladores, né? Isso, eu já fiz a simulação. Sim. Provavelmente já consegue. Então, tá já então. E às vezes, quando é negado, você tem que entrar na justiça, né? Aí você consegue com uma maior agilidade. Então, tá joia. Obrigada. Nada. Fala, Gabriel. Boa noite, professor. Tudo Então, certo? tudo certo. Eu tenho uma dúvida. No caso, se a pessoa quiser abrir o MEI, tá? E não quiser exercer uma profissão, só para poder pagar os 72 ali mensais, só para se aposentar, teria como fazer isso? Eu vou dizer o seguinte, eu já vi pessoas fazendo isso, né? O ideal Porque, é que tu coloque um faturamento ali, né, no final do ano, 5 mil, para tu exercer, né? Não ser só uma aparência, entendi. né? Tem que ter um faturamento, então. É o ideal, né? Para não ser descaracterizado como uma empresa. Que daí, por exemplo, lá no final do ano, no ano seguinte, por exemplo, abriu o MEI esse ano. Ano que vem eu tenho que fazer a declaração anual do MEI, né? Então, sempre no ano seguinte, até 31 de maio, que vai chegar agora, nós temos que elaborar a declaração do MEI, né? Você informa um faturamento, 5 mil, durante o ano passado, que você pode ter recebido via dinheiro, né? Você pode ter recebido em dinheiro, né? Esse é o ideal, né? Então, eu já vi situações como essa acontecer, né? Então, tecnicamente acontece, é mais barato e é melhor às vezes do que não contribuir, né? Só contribui e se aposenta por idade. A pessoa tem essa noção, né? Isso é Sim, importante. sim. E no caso, quem faz a declaração do CIMEI tem que declarar o imposto de renda também? Excelente pergunta. Tecnicamente, sim. Eu já vou até adiantar, né? Se a empresa, o MEI é uma pessoa jurídica, tá, pessoal? A pessoa jurídica, tecnicamente, ela distribui lucros para a pessoa física. No geral, né? Eu não vou conseguir focar, acho que na aula de hoje, porque é muita coisa, mas talvez eu deixe para outro dia, né? No geral, se o teu MEI fatura acima de 60 mil, tem grande chance de ter que declarar para a pessoa física, tá? Esse é um resumo geral. Mas se o MEI não fatura acima de 60 mil, tecnicamente é mais difícil ele ter lucro tributável, né? Porque nem tudo que é da pessoa jurídica, do MEI, ele vai como tributável para a pessoa física, né? Basicamente, se tu tem um controle de custos e despesas do teu MEI, tu consegue abater isso, né? Tu consegue abater para deduzir do teu lucro e, tecnicamente, o percentual, né? O percentual que vai como tributável é a diferença do tributável menos 32%, né? Isso de forma geral. Quem quiser depois, né? Eu vou deixar o meu e-mail, eu posso encaminhar uma planilha que ajuda a fazer o cálculo, tá? Se sobrar tempo depois, eu até faço um cálculo para vocês verem, tá? Mas eu vou mandar uma planilha que ela é bem autoexplicativa para você calcular se tem imposto de renda ou não. Porque a pessoa jurídica, ela tem um rendimento e ela distribui lucro para a pessoa física, né? O MEI é uma pessoa jurídica. Então, se a tua empresa faturou 60 mil e ela não teve custo nenhum, então vai ter um rendimento tributável para a pessoa física. Essa é a ideia, né? É claro que eu recomendo sempre, né? Eu tenho um contrato de aluguel. Tira, tira esse contrato de aluguel na despesa da pessoa jurídica. Isso é uma despesa que eu posso deduzir, né? Do lucro, tecnicamente, que eu estou pagando mesmo, né? Então, tudo isso ajuda a diminuir
esse lucro, essa receita, né? Essa receita. E aqui nem eu estava conversando com um colega, né? Um colega, amigo meu, ele abriu um MEI para receber como se fosse um funcionário, né? É errado, né, pessoal? Tecnicamente a empresa não poderia fazer isso, né? Mas virou algo comum. Então ele trabalha na empresa, ganha 5 mil por mês. Ele não tem custo, porque tecnicamente ele trabalha na empresa, né? Eu falei, olha, tem grandes chances de no futuro tu ter que pagar imposto de renda, né? Então não adianta meio que fugir. Porque teu MEI fatura 60 e poucos mil e tu não tem uma despesa. Tecnicamente, se tu distribuir isso para pessoa física, né? 65 mil, sem nenhum custo, né? Tira 32%, que é o isento, que é 20.800, né? 32% de 65 mil. Isso aqui é o percentual do lucro presumido, tá, pessoal? Isso aqui seria a parte isenta, que ele lançaria lá no imposto de renda como isento. O restante seria tributável, 65 mil menos 20.800, 44.200 tributável. Vai dar um alto valor, né, a pagar, que ele teria que lançar lá no CNPJ, tá? Mas isso eu vou deixar para um outro dia, tá? Eu vou deixar para um outro curso aí, quem quiser acompanhar, tá? Mas basicamente, se tu não tem nenhum custo da tua empresa e tu tem um alto faturamento, a tendência é que você tenha que pagar imposto de renda na pessoa física, do lucro distribuído da tua PJ para a pessoa física, tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Fala, Vanessa. Eu tô vendo o chat, tava vendo ali enquanto estava passando a tela, o chat e os links, né, e tudo mais, para mim não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Que estranho. Eu não consegui acessar ali os links, né? E eu também não consegui o e-mail. Eu também não estou conseguindo ter acesso ao chat, tá, professora? Eu acho que quem é convidado que não é da turma provavelmente não vai ter acesso. Entendi. Mas depois eu vou encaminhar tudo por e-mail, tá? Quem colocou seu e-mail ali no link, eu vou mandar toda a informação para vocês, tá? Quem cadastrou ali no Google Forms. Beleza? Eu não cadastrei no Forms, eu cadastrei direto no CIA. Ah, tá. Você cadastrou pelo CIA. Isso. Entendi. Bom, pessoal, se mais alguém se cadastrou pelo CIA, tá? Esse aqui é o meu e-mail, ó. Marcelo Pierre JR, gravem aí, tá? Marcelo Pierre JR@gmail.com e depois encaminhe um e-mail que eu tenho que mandar a lista de presença, né? Que vai ter um formas de presença e eu encaminho também tudo que eu estou mandando aqui durante a aula. Beleza? Não sei se tem mais alguém. Mas é importante aqui, tá bom? Mais alguma dúvida? Então, bora lá, vamos continuar. Vamos continuar que tem bastante coisa. Mas tudo é bem simples, tá? Depois que você aprende a fazer, o portal ele é bem indicativo. Então, você vai aprendendo, com o tempo você vai dominando, né? Você vai podendo vender esse serviço, tá? Você vai poder vender esse serviço. E o que é interessante, né? É ganhar uma renda extra. Bom, então, como sugestão da Valéria, a nossa empresa agora vai ser uma locadora de bicicleta. Só que além disso, anotem aí, né? Um MEI, ele pode ter outras 15 atividades. Então, eu posso locar bicicleta, ser um açougueiro independente. Vamos ver aqui. O que tem aqui de legal? Clicheirista, isso aqui eu não sei o que é. Olha só, cobrador. Que isso? Cobrador de dívida independente. Você pode ser uma Jota, meu Deus. Cobrador de dívida independente. Então, você pode ser muita coisa, né? Lembrando que conforme a sua atividade, vai mudar também a sua guia, né? Se você for apenas prestador de serviço, R$ 71. Se você for prestador de serviço e vender produtos, 72, né? É R$ 1 de diferença, né? Por que é bom colocar mais de uma atividade? Por exemplo, o seu cliente é um faz-tudo. Às vezes é bom colocar mais de uma, porque na hora que eu for emitir minha nota, se for de serviço, só vai permitir eu colocar os serviços que eu tenho no meu KNAI, né? Lá no portal
Nacional do Serviço Eletrônico, né? Então, por exemplo, comerciante de imóveis. Então, o CNAE, que é a atividade, determina o que eu vou fazer. Nesse campo aqui, eu estou colocando o que eu vou fazer na minha empresa. O seu cliente está fazendo, né? Então, não adianta eu colocar que eu sou locador de bicicletas, que eu sou açougueiro, e na nota fiscal eu colocar serviço de contabilidade, serviço de advocacia. Se um auditor, ele olha isso ali, né, pessoal? Primeiro, ele, dependendo do sistema, não vai nem deixar emitir, né, se você colocar um código diferente. Mas você vai ser fiscalizado, né? Então, você tem que colocar o código da atividade que você está utilizando, né, que você faz, né, que você é o MEI, por causa disso, né? Então, olha só, nós colocamos, então, somos locadores de bicicleta, comércio varejista de carne, atividade de cobrança e comércio varejista de outros produtos, carvão e lenha. Depois, então tudo isso é bem simples, né? Tu só pergunta para o teu cliente, documento de identidade, qual a sua atividade, se você vai exercer mais de uma atividade e forma de atuação. Pergunte para o seu cliente se ele vai ter um estabelecimento, se vai ser pela internet, se ele vai ser um vendedor, né, em local fixo fora da loja, porta a porta, ambulante, né, televenda. Então, por exemplo, eu abro de vários colegas meus, né, que também trabalham nessa área administrativa, e a área administrativa, no geral, a gente coloca aqui, né, instrutor, cadê aqui? Gerencial. Instrutor de curso gerencial. O pessoal da área administrativa normalmente coloca essa atividade, né, instrutor de curso gerencial. E aí coloca internet, né? Então, aquele meu colega que eu comentei, né, que trabalha numa empresa, ele colocou esse KNAI e ele coloca que ele trabalha na internet, né? Depois tu coloca o teu endereço comercial, né? Tu coloca o teu endereço comercial. Então, aquele colega, ele não colocou o endereço da empresa, né? Que ele não queria dizer que ele trabalha na empresa para não mostrar, né, que na realidade ele é um contratado, né? Quase um CLT. Aqui você preenche o endereço comercial do MEI que você está criando. E aqui o endereço residencial. Então, tem várias situações que o endereço residencial é igual ao comercial, né? Então, se você vai abrir um MEI e você faz crochê, né? Crocheteiro independente. Você vai fazer normalmente na sua própria casa, né? Aí você coloca que o endereço comercial é o mesmo que o residencial, né? Esse é o sentido. É bem comum, né? O MEI ser a própria residência. Aqui, você vai declarar que você não tem nenhuma outra atividade, que você opta pelo MEI, que você é uma microempresa, né? E também, desde a Lei de Liberdade Econômica, né, que é a Lei de 2019, do final de 2019, todo MEI está dispensado do alvará, né? Então, você, tecnicamente, toda atividade do MEI, ela é de baixo risco, né? Então, você está dispensado do alvará e você coloca que você aceita e aperta continuar. Eu não vou apertar continuar, porque se eu apertar continuar, a empresa está aberta. Eu queria um CNPJ, né? E eu nem posso ter CNPJ porque eu sou servidor público, né? No meu município não posso ter MEI, né? Então eu não posso apertar aqui, senão meu CNPJ está criado, né? Marcelo Pierre, instrutor de cursos, né? E açougueiro independente e cobrador de dívidas, né? Então, pessoal, é muito fácil. Em um clique, tu abre uma empresa, um MEI, tu tem CNPJ, tu já pode pegar um aplicativo de banco e criar conta já, né? Então é muito simples, muito prático, tá? Rapidinho, você acessa e cria um MEI. Não tem mistério, tá? Então só entra aqui no site do governo, né? Empreendedor, entra aqui, quero ser MEI, e você clica em formalize-se e você já abre uma empresa. Rapidinho, você tem o CNPJ na mão, tá? Então, hoje é muito simples abrir um MEI, né? Não tem muitos problemas, né? Você já está com o MEI aberto. É claro que um segundo passo sempre é analisar depois
a nota fiscal, né? Se a sua empresa vai emitir nota fiscal. O MEI hoje, ele é obrigado a emitir nota fiscal se ele vai trabalhar com empresas, né? Ou então, se a pessoa física que ele está trabalhando pediu nota, né? Pelo Código do Consumidor, se a pessoa pedir nota, tu tem que dar a nota, né? Pelo Código do Consumidor, essa é a ideia, né? Então, o MEI tem situações que ele é obrigado a emitir. Então, se você trabalhar, por exemplo, eu faço faxina para condomínios. Tu está trabalhando com o CNPJ, tu é obrigado a emitir nota, beleza? Então, você vai ter que fazer o cadastro na prefeitura. Por exemplo, no caso da faxina, você tem que fazer um cadastro na prefeitura correspondente para tirar a inscrição municipal. Então, esse é o próximo passo que normalmente, às vezes, é o passo mais chato, tá? Desse processo. O passo mais chato, normalmente, é a inscrição municipal, tá? A inscrição estadual, no geral, ela é mais simples. Por quê? Porque o estado normalmente é mais organizado. Eu estou falando isso porque, dependendo do seu MEI, né, é de um município específico. E cada município tem as suas regras, tá, pessoal? É claro que hoje vocês devem ter visto, né? Eu até trouxe aqui na aula que hoje nós vamos ter um sistema de nota fiscal eletrônica nacional, tá? Vamos ter um sistema de nota fiscal eletrônica nacional, que ele já está criado, ele já está funcionando. É claro que nem todo município aderiu ainda, tá? Mas, basicamente, o município ele vai ter que informar tudo isso para a Receita, né? A tendência é que todos os municípios venham a aderir, né? E se não vier a aderir, a informação também vai passar pela Receita, mesmo não aderindo ou não, né? Então, vai ser quase meio que obrigatório para os municípios. Vários deles já aderiram a um sistema próprio. Eu vou mostrar para vocês, ó. Só que para tirar essa nota, você tem que ter a inscrição municipal, se você for aí prestador de serviço, né? Lembrando que agora eu vou clicar em Já Sou MEI, tá vendo aqui, ó, Já Sou MEI? Eu cliquei em Já Sou MEI, tá? Eu vou mostrar agora a nota fiscal. Cadê aqui, ó, Já Sou MEI, nota fiscal, estão vendo? Lembrando, você sempre tem que analisar se você é prestador de serviço ou não. Prestador de serviço tira nota em município, né? Ele tem que fazer o cadastro na inscrição municipal, tá bom? Todo município vai ter uma sala do empreendedor, vai ter um local onde você vai fazer esse cadastro. Lembrando que hoje eles não podem cobrar essas taxas de registros, né? Esses alvará, eles não podem cobrar de você, tá? Eles não podem. No geral, vários dos municípios têm sistemas eletrônicos para você se cadastrar, tá? E se você não for prestador de serviço, você tem que tirar a nota fiscal eletrônica. Nessa situação, pessoal, você tem que se cadastrar não no município, né? Se você vende um produto, esse produto, quando você vende, ele tem incidência do ICMS, né? E quando você vende produto, você não tem que cadastrar no portal do município, né? A menos que você faça os dois. Você tem que cadastrar na Cefaz. Todo estado tem a Secretaria da Receita, tem a Cefaz, né? A Secretaria do Estado, tá bom? Secretaria do Estado. Nessa situação, você pode emitir suas notas. Você tem que pesquisar o seu estado, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Santa Catarina, Cefaz MEI. Cadê aqui? Cefaz SC. Ó, se você digitar Cefaz, o seu estado, MEI, provavelmente você vai encontrar, tá? Santa Catarina é bem simples, tá? Você cadastrou a empresa e a sua empresa, ela tem um KNAI que vende produto. No outro dia, você vai no Rede Sim, tá? Olha só, eles deixaram um passo a passo. Olha só. Para solicitar a inscrição estadual,
para poder tirar nota de produto, você vai ter que acessar o RedeSim, tá? Ó, através desse link. Quem não conhece, pessoal, a RedeSim é esse site aqui. A maior parte das secretarias do Estado da Fazenda, para você cadastrar, para tirar nota fiscal, você tem que fazer um protocolo online, né? Porque você tem que informar, né, que você é uma empresa e que você pretende tirar essa nota. Você vai clicar aqui, ó, já possuo pessoa jurídica. Alteração cadastral, tá? Alteração cadastral. E aí você vai fazer uma consulta de viabilidade. E aqui ele até mostra, né, um passo mais simples. Aí depende muito do estado, ó. Clicar em já possuo PJ, atos exclusivos no estado. Acessar com o Gov.br e clicar em inscrição, reativação no estado, tá bom? Então ele deixa, ó, responda apenas sim para realizar a inscrição. Como eu não tenho empresa, eu não consigo acessar, tá? Eu não consigo acessar. Então ele disse, ó, até outro caminho. Tu pode fazer por aqui também, tá? Mas ele colocou atos exclusivos. E aí, olha só, o que você deseja fazer? Inscrição no estado, inscrição no município. Reparem, alguns municípios, eles vão ter convênio com a Receita. E se você vir por aqui, você já consegue criar a sua inscrição municipal, tá bom? Eu já aviso que não são todos os municípios que têm esse convênio com a Receita. Por isso que o município depende muito, né? Se é um município que já tem uma melhor relação, né? Já tem tudo mais informatizado, nem todos têm esse convênio. Tem município que tu tem que acessar o portal do município para fazer esse pedido, tá? Então tem que criar um e-mail, às vezes tem que ir presencial para criar a inscrição municipal para emitir nota, tá? Então o que eu estou comentando é mais para emissão de nota. No caso aqui, ó, inscrição no estado. Eu clico aqui e eu coloco o CNPJ, né? Como eu não estou com CNPJ, não vou fazer de nenhuma empresa, né? Aí eu colocaria aqui e teria que preencher, né, um passo a passo de várias perguntas e colocar sim somente para realizar inscrição, tá? Se tiverem dúvida algum dia, né, com alguma empresa, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, beleza? Sem problemas nenhum aí, fico à disposição para auxiliar vocês, né? Eu conheço mais aqui Santa Catarina, mas hoje tu acha tudo na internet, a gente consegue auxiliar para criar no município ou no estado, obrigatoriamente tem que estar a informação disponível, porque o MEI é para ser fácil, tá? Às vezes, né, tem um município ou outro que demora um pouquinho a inscrição municipal para tirar nota, mas é um caso ou outro, tá? Um caso ou outro. Eu já aviso que eu já vi alguns municípios, às vezes, levar umas 2 semanas, mas acontece. Bom, alguma dúvida sobre isso? Eu digo assim, a parte dessa inscrição municipal ou estadual para tirar nota só vai surgir na hora que vocês forem criar mesmo, né? Na hora que vocês forem fazer, aí vocês vão ter que pesquisar no site, né, do seu município para analisar como é esse processo, tá? Então, cada município diverge um pouco do outro, né? Se for a Secretaria do Estado da Receita, né, se você for vendedor de mercadoria e produto, você consegue pelo coletor nacional de certeza, por aqui. É claro, dependendo do seu município, eu tentaria fazer por aqui também, ó. Eu colocaria o CNPJ para ver se o município tem convênio com a Receita, tá bom? Bom, agora vamos para um próximo, né? Eu nem vou seguir o slide, eu vou seguir mais aqui o site para vocês irem conhecendo. Pelo site a gente consegue ver tudo. Eu vou clicar em Já Sou MEI. Olha só, aqui nesse campo você consegue consultar toda aquela informação que a gente está conversando que é necessária para o MEI.
Nesse campo aqui, você emite um comprovante de MEI, ó. Emissão do comprovante de MEI. Em vários momentos, assim, principalmente na prefeitura, no estado, às vezes eles pedem que você emita um comprovante de que você é MEI. Aí você clica aqui, comprovante de MEI, e coloca um CNPJ, por exemplo. Ó. Ah, esse CNPJ foi baixado, né? Deixa eu pegar um outro aqui, peraí. Peraí. Ó. CNPJ de que esse MEI, ele é atuante. Ó. Ele é MEI, foi criado em 2021 e ele está disponível, ó. Isso aqui é um certificado de MEI, tá? Só para mostrar para vocês. Olha só o que nós temos. Ah, professor, eu tinha um MEI Jéssica Salão de Beleza e eu quero mudar o meu MEI para Jéssica Consultoria, que agora você fez um curso superior e estudou administração e você quer fazer uma atividade de consultoria na área contábil, na área de gestão. Você vem em atualização cadastral, tá bom, pessoal? Então, você vai nesse campo e você clica aqui, ó, em solicitar. Lembrando que vai acessar lá pela conta GovBR, né? Ele vai trazer novamente lá naquele campo. Como eu estou dentro do meu GovBR, eu não tenho nenhuma empresa no meu nome do MEI, ele não apareceu aqui, né? Mas se não, ele ia aparecer aquela mesma tela, tá? De nome, endereço, e eu poderia trocar toda a informação, né? Trocar meu nome sem problema nenhum. Eu posso sair de Marcelo do Açougue para Marcelo Locação de Bicicleta, Santa Catarina Locação, Marcelo Instrutor de Cursos, sem problema nenhum. Tu pode trocar o nome assim da água para o vinho, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos ver mais um ponto aqui interessante. Então, a jornada empreendedora e o Capacita são mais para cursos. Nota fiscal. Ponto inicial é sempre tirar a inscrição municipal de serviço ou estadual de produto. No geral, os municípios, você vai utilizar ou o portal do próprio município para emitir a nota ou o portal nacional, né, que eu vou abrir com vocês depois. Outro ponto importante, olha só, relatório mensal. Vocês sabiam, né? Isso aqui muito MEI não faz. Eu vou dizer o seguinte, 60% do MEI não faz. E o MEI, tecnicamente, ele tem que preencher um relatório mensal. Isso mesmo. Tecnicamente, o MEI, né, pode ser até eletrônico. O certo é o MEI preencher um relatório mensal. Está na instrução normativa, né? Está nas regras do MEI. Que ele preenche, né, o quanto que ele faturou, que dispensa documento fiscal, o quanto que ele faturou com mercadoria, com nota fiscal e aqui o total. Então, reparem que nesse campo a gente consegue ver, peraí, a receita, tá, pessoal? Licença. A gente consegue ver a receita por tipo de atividade, né? Comércio, indústria e serviço. Se o MEI for só serviço, só preenche aqui, né? Receita bruta por serviço. E aqui, a assinatura do empresário, né? Então, antigamente, quando eu cuidava mais dessa parte, a gente sempre pegava, né, a assinatura dos MEIs depois, no final do ano, né? De todos os relatórios. Mas é legal, né? Quando o MEI ele controla, ele tem uma gestão do recurso, que ele faça mesmo o seu próprio controle. Ou que você, né, gerencie ele. Hoje tem sistemas até feitos só para MEIs, né? Só para colocar essa parte mais de fluxo de caixa, entrada e saída, né? É claro que aqui é mais a parte de entrada de recurso. E você tem que colocar o que vem de nota e o que vem sem nota. E, tecnicamente, o sistema pede que você deixe arquivado, no mínimo, por 5 anos, junto com as notas fiscais. Olha só. Então, se um dia a Receita começar a fiscalizar o MEI, ele pode cobrar 5 anos, né, para trás de relatórios, né, com notas fiscais.
e tem que bater com a tua declaração anual, né? Tem que bater com a tua declaração anual. Então, gravem isso, tá, pessoal? Relatório mensal é legal, né? Você pedir para o seu cliente assinar, ou você transformar isso numa planilha Excel e pedir para ele preencher todo mês, né? Isso é legal também, pode ser feito de forma eletrônica. E o que esse relatório é importante, ó? Então, junto, além do relatório mensal, nós temos a declaração anual do MEI. Então, para quem não lembra, né, ou não sabe ainda, o MEI ele tem duas obrigações, basicamente. A primeira, pagar a guia todo mês, né? Até o dia 20, então, pagar a guia, que são basicamente todos os impostos do MEI, e também o INSS, né, que dá o direito à aposentadoria. E a outra obrigação é a declaração anual, a declaração anual de faturamento. Então, olha só, todo mês, pessoal, ele tem que preencher até o dia 31 de maio, no ano seguinte, o quanto ele faturou no ano passado. Ou seja, né, por exemplo, esse ano, todo mês tem até o dia 31 de maio para informar o faturamento que teve em 2022, né? Isso pode gerar multa se não preencher, né? Deixa a sua situação como pendente, tá? Aí você clica em declaração anual e clica aqui, ó, em entregar declaração anual. E é bem simples, tá? Você clica ali em declaração anual e vem para esse site. Eu deixei também nos slides, tá? Eu deixei nos slides, não se preocupa, tá? Eu deixei nos slides para quem quiser depois se achar, né? E fuçem o sistema, né? Abram o site, vejam as funcionalidades também. Isso é muito importante vocês aprenderem, né? Se depois a legislação vai mudando, você tem que saber encontrar no site do MEI essas informações. Bom, depois você preenche com o CNPJ. Deixa eu colocar o CNPJ aqui, ó. De exemplo aqui para vocês, coloquei o CNPJ de um MEI. Então, olha só, ele diz aqui, ó. Espera aí, rapidinho. Ó, eu não quero mostrar a informação aqui do MEI, ó. Espera aí. Ó, iniciar. Eu vou preencher a declaração de 2022. Eu venho em continuar. E agora, a declaração ela é muito simples, tá, pessoal? A declaração ela é muito simples. Eu só preencho com a receita. Então, é muito simples. Tu preenche o ano. Reparem, ó. Essa declaração, eu consigo ver o que foi encaminhado no ano passado, ó. Já foi enviado. De vez em quando, vocês vão pegar um MEI que está como pendente, né? Está como pendente a declaração anual. Vai estar em vermelhinho, né? Vai estar em vermelhinho aqui, tá? Vai estar em vermelho. Nesse nosso caso, eu venho aqui, ó, ele não apresentou a declaração anual ainda, né? Ele tá para me enviar a informação. Assim que ele enviar o quanto ele faturou, eu vou preencher. Então, reparem que esse MEI, né, e todos os MEIs, vai estar disponível aqui, ó, receita de comércio, receita de serviço. Eu sei que esse MEI ele só tem comércio. Eu vou preencher aqui, né, com o faturamento dele, né? Então, eu estou aguardando para encaminhar até dia 31 de maio, né? Uma parte prática, se ele não me mandar até dia 31 de maio, eu vou mandar para ele não tomar multa, né? Eu vou mandar com o faturamento que eu estimo que ele tenha. Eu pedi para ele um valor mais exato. Ele falou para mim, ó, Marcelo, eu acho que eu faturei 20 mil. Bom, eu pedi para ele um valor exato, né? Que eu gostaria de colocar um valor mais exato. Mas se até dia 30 de maio ele não me mandar, eu vou mandar para ele não tomar multa, né? Que eu também a gente sabe que eles esquecem, né? Mas a gente manda, né, para não ficar e não tomar multa, tá? Até depois vou ver se ele não me mandou ali essas informações. Aí eu clico faturamento, tem empregado não, e clico em continuar e mandou. Vai vir um recibo, declaração enviada. Muito simples, tá, pessoal? E prático. Tu encaminha a declaração. Imprime, né, que tu enviou e deixa ali guardada, né? E é legal.
que se o MEI ele quer fazer tudo certinho, ele encaminha para ti o relatório mensal, né? Esse é até o mais adequado, porque se a lei, a norma, diz, faça o relatório mensal, encaminha impresso. Então, se ele não fez eletronicamente, me preenche aqui os 12 meses, assina, e eu vou informar, né? Beleza? Então, o ideal, relatório mensal. Depois preenche a declaração anual, tá? A declaração anual de faturamento. Bom, além disso, nós temos alguns outros serviços. Olha só, aqui você pode pedir empréstimos, financiamentos. Não é bem pedir, né? Você encaminha a informação, né? Que você quer solicitar, que você quer consultar seu crédito, né? Ó, Crede Mais. Normalmente, as empresas do MEI têm acesso a financiamentos, créditos, né? Facilitados, tá? Ou, no geral, eu observo que a maior parte dos clientes solicita via caixa, né? Eu acho que eles têm até mais, vamos dizer assim, crédito, né? Aí você entra no GovBR e você pode solicitar esse crédito. Um outro ponto que eu observo é que algumas cidades, elas têm créditos adicionais, tá? Então, por exemplo, o município que eu trabalho, ele tem uma parceria com o banco e lá eles fornecem, né, até 15 mil com juros facilitados para quem for MEI, né? Então, isso pode variar de cidade para cidade, pode ter também ações específicas para o MEI, né? Então, você pode solicitar também pelo Crede Mais. Eu recomendo sempre que você indique a Caixa para os seus clientes, né? Eu acho que sempre é um banco que normalmente oferece uma maior oportunidade, mas você pode pegar o GovBR do seu cliente e acessar por aqui, né? Ou fazer junto com ele, né? Fazer junto com ele que é o ideal. Bom, agora olha só. Nesse campo aqui, você pode emitir a guia mensal. Lembrando que hoje você pode fazer tudo via aplicativo, tá? Você pode baixar o aplicativo do MEI e tirar as guias mensais aqui. Você pode até, por exemplo, fazer a declaração anual por aqui também. Então, hoje, o aplicativo do MEI, ó, esse aplicativo aqui, não sei se deu de ver, você consegue consultar todas as informações também pelo app, né? Também nós temos, né, as empresas de serviço, agora até esqueci o nome do aplicativo, peraí. É esse aqui, ó. Nós temos um aplicativo hoje para emitir nota fiscal eletrônica de serviço, né, para aquelas cidades que for credenciado nota fiscal. É claro que o primeiro cadastro tem que ser feito pelo site, no caso de serviço, né? Depois eu vou mostrar para vocês mais um pouco sobre isso. Bom, agora vou clicar aqui, ó, pagamento de contribuição. Então, pode ter alguns clientes que você vai fazer um trabalho, né? E você vai até emitir guia para ele. E olha que legal. Nesse campo, você pode pagar a guia mensal. Você pode cadastrar o débito automático, tá? Isso aqui é bem interessante para alguns clientes que se esquecem, né? Então, você pode cadastrar o débito automático, parcelamento, pagamento online, tá bom? Então, por exemplo, eu vou clicar em boleto de pagamento. Ó, boleto de pagamento. Ele me levou para o programa gerador da guia, a guia do MEI. E aqui eu vou digitar aquele CNPJ. Olha só, eu digito aquele CNPJ e eu consigo gerar, tá, pessoal, as guias, ó, emitir guia de pagamento. Eu digito o ano, emito a guia de pagamento, digito o ano, ó. Então, reparem, né? Aqui saem as guias do cliente. Liquidado, tá pendente, né? Ó, dia 22/5. Talvez não tenha caído o pagamento ainda, né? Então, tá em aberto. A vencer, a vencer. 2022. Ó, não tem nenhum débito em aberto, né? E 2021 também não tem. E aqui eu consigo até
Aqui eu tenho que acessar pelo outro campo, tá? Eu tenho que acessar pelo código de acesso. Tem que Professor, acessar. Oi. Opa, Ana. fala, Luana. Ana, Quem é a Ana? isso. Ô, professor, eu já ouvi falar, ou não lembro quem me falou, que se o MEI esquece de pagar uma das DAS ou alguma guia, ele acaba perdendo algum benefício, assim, tipo, por exemplo, esses auxílios que o professor falou, ou se não está em dia, daí acaba não tendo todos os benefícios que ele poderia ter. Isso. Se ele ficar com pendência, por exemplo, de pagamento, ele não consegue solicitar o auxílio maternidade, por exemplo, né? Ele não consegue solicitar o auxílio acidente, auxílio doença, que pode solicitar também no MEI, tá? Em caso Então, aconteça. só se, por exemplo, se aconteceu de precisar do auxílio, aí se tiver alguma guia em aberto, ele não vai conseguir solicitar. Mas, por exemplo, se em um ano ele atrasou e pagou, ele consegue. Se você parcelar, tudo tranquilo. Você pode ir ali e abrir um parcelamento, sabe? Também, que nem o Simples. Entendi. E você pode abrir o parcelamento e aí ele já vai liberar essa pendência, né? Ele já vai liberar essa pendência. Eu vou Entendi. até mostrar Obrigada. para vocês, ó. Um outro site, tá? Deixa eu até mostrar aqui, voltar, para sair. Ó, reparem, né? Ele me levou para outro site. E pode acontecer às vezes de vocês caírem nesse site aqui. Esse site é o site do Simples Nacional. O MEI, ele faz parte do Simples Nacional, tá? E aqui nesse site aqui, você consegue acessar os serviços de parcelamento, tá? Olha só, parcelamento, por aqui. Parcelamento, de vez em quando, o governo ele faz um parcelamento especial, tá? E aí você clica aqui, pelo token ou código de acesso. Vou mostrar para vocês, né? Então, esse site, que eu vou deixar o link, depois quem quiser eu mando também por e-mail, é o segundo site que o portal lá do MEI, ele te leva, tá? Ele traz tu para cá. Nesse site, você consegue cadastrar débito automático. Você consegue cadastrar, também fazer declaração anual do MEI, tanto por um quanto por outro. Ele leva para o mesmo site, ó. Ele levou para o mesmo site. Você consegue desenquadrar o MEI por aqui, tá? A gente vai ver isso depois no final da aula, né? Eu paguei 2 vezes a guia. Você tem que fazer por aqui, ó, pedido de restituição, tá? Qual outro ponto? Não, esses eram os principais, né? Esses são os principais. Quando você quer fazer um serviço, por exemplo, naquele caso ali, eu deixei de pagar 4 guias, né? 4 guias. Eu venho em código de acesso e eu tenho que cadastrar um código, tá? Eu não vou entrar agora com o código de ninguém, tem que até procurar a senha. Mas quando você cria um MEI, você tem que cadastrar um código de acesso. Tem um site especial, né? Ou você tem um token, um certificado digital, ou você cria um código de acesso, tá? Normalmente, a maior parte dos MEIs não precisa de token, a menos que o site da prefeitura que você tira nota exija, tá? Então, tem algumas prefeituras que exigem, né, o token, mas não são todas, tá? É a minoria. É a minoria. Então, por aqui você clica e você vai lá entrar no pedido de parcelamento, tá? Eu deixei alguns prints no slide. E depois, quem quiser, acesse, tá? Alguns prints de como funciona, é bem simples. Você vai entrar aqui, vai aparecer os débitos pendentes, você seleciona eles e coloca em quantas vezes você quer parcelar, né? E depende muito do valor, né? Então, por exemplo, R$300, acho que o máximo é 5. 8 mil, aí já vira 18, 20 vezes, né? Então depende muito. É claro que, por exemplo, um MEI é difícil dever 8 mil, né? É difícil dever 8 mil até porque as prestações são baixas, né? As Professor, prestações. Opa, se a pessoa abriu o MEI, por exemplo, sei lá, no ano de 2021, pagou uma guia só, ficou 2 anos sem pagar as guias,
fora esse parcelamento das guias, ele ainda vai ter que pagar alguma multa das declarações que não Isso. foram entregues, né? Vai ter que pagar a multa das declarações, tá? Acho que está agora em 160 e poucos reais por cada uma, fora juros e multa de cada uma das guias, né? E hoje tu ainda... Uma vez eu fiz um para um cara e eu precisei calcular todos os juros, assim, tipo, eu achei que era mais, automatizado, assim, essa questão de calcular o juro, mas eu tive que fazer basicamente no Excel. Depende, na realidade, né? Você fez... Não fez parcelamento? Ou você Não, emitiu uma a uma? não lembro, faz tempo. Que eu acho que a maior parte é automatizada hoje. É? Ah, então tá. E um ponto importante que o MEI ele pode cair em dívida ativa. Aí ferrou, né, pessoal? Aí o valor é maior, né? Ele pode cair na PGFN, né? Hoje está permitido. Agora cair em dívida ativa. Então ter as custas da dívida ativa, né? Mas demora mais. Eles demoram mais para lançar em dívida ativa do que as outras empresas, tá? Tem uma mora maior, tá? Mas o MEI, né, tem que cuidar. Mas eu já peguei MEI também nessa mesma situação. 4 anos em pendência, né? Foi até excluído do MEI. Então tem que cuidar, né, pessoal? A pessoa que abre o MEI, o problema é que às vezes eu conheci uma pessoa que nem sabia que tinha o MEI, né? Então isso acontece, essa doidura. E o problema é que tudo é custo, né? Pode ser barato mensalmente, mas se tu não faz nada, vai gerar um custo muito excessivo, né? Um custo muito alto às vezes para quem não pode pagar. Bom, vamos voltar agora para o portal do empreendedor, tá? Então a ideia hoje é mais mostrar esse portal, tá? Que esse é um portal que ele é simples e prático, conforme vocês forem mexendo, vocês podem mesmo ir lendo cada uma das sessões. Olha só que legal, sabe? Aqui tem campos de ajuda, perguntas frequentes. Então vocês podem pesquisar, né? E isso é muito de você, né? Você pode realmente aprender tudo sozinho e ser um expert em MEI, né? É claro que aqui eu estou mais orientando para vocês terem uma noção inicial. E eu pretendo fazer um curso mais específico depois, futuramente, né? Mas hoje vai ser mais uma noção inicial de todos esses pontos, que já é um bom conhecimento do MEI, tá? Um bom conhecimento do MEI. Que hoje, o que vocês precisam saber? A abertura de MEI, tranquilo. Tirar a nota fiscal. O passo mais crítico vai ser as inscrições. Provavelmente a municipal, né? Dependendo do município. Inscrição estadual é mais tranquilo. No geral, pelo Rede Sim, que é por esse site aqui do coletor nacional, né? Depois que você tira a inscrição estadual, tá? Ah, agora eu peguei o meu número, né? Que é tipo o teu CPF pro estado, né? Da tua empresa. Você vem aqui, ó, nota fiscal, mês Sebrae, tá? Então, no caso, se você for MEI e que precisa emitir nota fiscal, você vai tirar pelo site do Sebrae, tá? Ó, você pode tirar, cadê aqui o link, meu Deus? Emissor, nota fiscal, Sebrae, ó. Aí você pode emitir por aqui, tá? E o Sebrae também tem um aplicativo mobile, né? Aplicativo pelo celular. Se você quer emitir nota fiscal de produtos, né? Porque de serviço é pelo portal da prefeitura. E se a prefeitura tiver convênio, é por esse site aqui, ó. Nota fiscal nacional de serviço, né? Já pode emitir no geral, né? Esse aqui é um portal nacional agora de emissão de notas, tá? Ó, emitir nota fiscal. Você pode até consultar, né? Os municípios que são conveniados. Deixa eu mandar o link para vocês. Hoje você pode criar um acesso. Professor, tentei criar o acesso, mas eu não consegui. Por que acontece às vezes? Se o teu município não tem um convênio ou se você não criou a inscrição municipal. Aí ele vai dar um erro. Se você criou uma inscrição municipal, beleza, criei. Fui lá na prefeitura um dia e cadastrei. Ou cadastrei pelo site. A prefeitura que eu criei o MEI para esse cliente acessa pelo site. Beleza. Agora eu venho aqui
faço o primeiro acesso e entro, né? Ele vai aceitar. Se não tiver convênio com o município, ele vai informar ali, né, o erro. Fala, Valéria. Professor, como é que faz para dar uma olhadinha nos que estão a se vencer, aliás, que já se venceram do ano anterior? Os débitos. Aqui, ó, aqui nesse site aqui, ó, pagamento de contribuições. Lembra que eu mostrei ali que aquele cliente estava, ó, cliquei aqui no empreendedor, vai em pagamento de contribuição. Aqui tu consegue consultar as pendências, tá? Aí eu clico aqui, por exemplo, em O do ano boleto, anterior, ele vai aparecer aqui também, se tiver pendente. Ele vai aparecer, ó, deixa eu digitar aqui. Se o teu cliente tiver pendência, vai aparecer aqui, ó, 2022, vai aparecer em aberto, tá? E você vai poder consultar também pelo portal do MEI, tá? Lá pelo outro campo também você pode acessar, que ó, pelo site do Simples. Você vem aqui eu fui para colocar o do ECAC, qual? a senha dele do ECAC. Por qual site? Aí eu fui pelo CIMEI, aí Isso. para parcelamentos, no caso, Uhum. mas apresenta para colocar a senha do ECAC. Aqui, se fosse pelo... Aqui, ó, por aqui, tu vem aqui em parcelamentos, tem que cadastrar o código de acesso, tá? Aqui, ó. Porque tu não tem um certificado digital, né, da empresa. Aí tu vem em código de acesso. Tem que cadastrar esse código de acesso aqui. Ou então, a outra forma de consultar é ali pelo portal do empreendedor, né? Vem do portal do empreendedor, já sou o MEI, pagamento das contribuições, e tu vai conseguir conferir, tá? Tu vai conseguir conferir em boleto de pagamento, ou até pagamento online vai para o mesmo, né? Ó, o programa gerador das guias, né? O parcelamento, ele te manda Isso, lá para outro site. do CIMEI. Isso, ele manda lá para o CIMEIA, lá para outro site, que daí tem que acessar com o código de acesso, tá? Tem que entrar com o código de acesso. Ou um token, né? Eu acho que ele não vai permitir, Isso. ele não vai permitir entrar pelo GovBR, eu acho. Parece a mesma informação. Ele não Acho entra pelo Gov. isso, ele não entra pelo Gov. Tu é obrigado a criar esse código de acesso aqui para poder acessar. Aí tu Isso. cria aqui, ó, primeiro acesso, aqui embaixo, ó. Caso não tenha o código, clique para alterá-lo. Bom, deixa eu até mandar agora, pessoal. Deixa eu mandar aqui agora a lista de presença, tá? Para eu encaminhar um certificado antes que eu esqueça. Deixa eu encaminhar a lista de presença. Vai ser para encaminhar o certificado. E também as horas complementares. Espera aí. Ó, deixa eu encaminhar para vocês no chat, tá? Depois eu encaminho por e-mail também no final aí da palestra. E eu vou conferir com a lista de presença, né? Claro, também, né? Não vem botar o nome de gente que não estava na lista, né? Bom, continuando agora, vamos finalizar. Deixa eu finalizar com os pontos principais aqui que nós podemos comentar. Para a gente não se estender demais também, né? Vamos ver qual o ponto principal que eu posso abordar do site. Não quero terminar muito tarde. Bom, vamos terminar com esses dois pontos aqui, ó. Contratação de empregado. Eu até posso deixar depois para um outro dia, fazendo só sobre e-social de doméstica e e-social MEI, tá? Mas, só para vocês entenderem, o MEI ele pode ter sim, tá? Um empregado. E eu tenho vários MEIs aí que estão nessa área. No geral, o MEI que tem um empregado,
é recomendável que ele tenha um contador, né, que podemos ser nós, ou quem não for contador pode também ser outra profissão, né, que atue também para trabalhar com o MEI. Não é obrigado tecnicamente a ser um contador, tá? Ponto importante, quando você contrata alguém, tá, como MEI, você tem que fazer teste de admissão, tá? É ideal verificar com o sindicato se tem algum empecilho, se tem algum salário base, se tem alguma hora extra base, né? Você tem que pagar férias, 13º, tudo como se fosse um empregador convencional, tá? Por isso que é recomendável um contador, tá? É recomendável um contador. Então, o MEI pode ter sim um funcionário, tá? Se o MEI tiver funcionário, ele tem que fazer todo mês o e-social simplificado. Pessoal, é tranquilo de aprender, tá? Não é difícil fazer o e-social simplificado. Você só tem que cuidar com as partes burocráticas. O teu cliente vai admitir alguém. Não coloca a pessoa para trabalhar antes de fazer todo o processo, né? Isso a gente tem que recomendar para o nosso cliente, né? Isso é muito importante. E se você tiver o MEI, por favor, faça o processo burocrático adequado. Que o que mais tem no Brasil são processos trabalhistas, né? Então, você tem que fazer o teste na admissão, né? Pagar o exame admissional, tem que marcar. Você tem que fazer, tá, pessoal? Perguntar para o seu funcionário se ele quer vale transporte, tem que fazer um documento, se ele tem dependentes. Então, tem que ter esses passos que são obrigatórios, né? Na parte de folha, tá bom? Além disso, o MEI ele tem um pagamento simplificado. Então, eu já aviso para vocês, tá? Se você tiver o funcionário aí que tem o salário mínimo, você vai pagar R$ 31,35, tá? Da parte do MEI, e você vai descontar R$ 83 do servidor, desculpa, do funcionário, né? Então, você vai descontar pelo programa ali, né? O programa gera R$ 83 e R$ 31 é seu custo. Parte do custo, então, o empregado é descontado do salário dele para aposentadoria e parte o MEI paga, né? O sistema ele gera isso, tá, pessoal? Ele gera a guia para você. Ele gera a guia, tá? Lembrando que nós temos um outro custo. Então, o custo do FGTS, né, de 8%. Eu vou mostrar outro dia, né, como se gera uma guia de social, um passo a passo, né? Mas se um dia precisarem, eu indico vários aí, vários vídeos, vários materiais para vocês, né, se forem fazer. Pessoal, o e-social, ele é simplificado, tá? Ele é simplificado, ele é mais simples. Quem trabalha ali com empresas sabe que o e-social é complexo, mas o e-social do MEI não é, tá? Eu vou vir aqui, então, em contratação de empregado. Cadê aqui o link, ó? Tem até passo a passo, tá? Passo a passo do e-social, quem quiser. Vou clicar em e-social. E esse é o site. Você pode acessar com conta Gov.Ouro, tá? Então, se você tem um empregado doméstico e você é MEI, você pode acessar com sua conta Gov.Ouro, tá? E você vem aqui, entrar Gov.br. Eu entrei com a minha conta, né? Eu entrei com a minha conta de pessoa física, tá? Mas é quase o mesmo, é muito similar, tá? E aqui, ó, então eu entrei com a minha conta Gov.br, eu venho, tá, em admitir/cadastrar. Aqui eu cadastro um funcionário. Aqui eu faço a gestão do empregado, tá? E aqui nós temos dados de folha de pagamento, posso consultar as guias pagas que são emitidas, então eu posso fazer tudo por aqui, tá? Lembrando que não é só fazer isso aqui, você tem que fazer o exame admissional, tem que controlar as férias, você tem que dar para o funcionário, 13º, você tem que gerar isso no sistema. Ele é simples, tá? Ele é simples, você gera ali, você seleciona salário base, férias, mês a mês você seleciona as variáveis, né, que você vai aplicar. Mas é importante que você gere por aqui.
E nesse sistema você pode adicionar também, né, o caso do empregado doméstico, né? Por isso que tu consegue acessar com uma conta de CPF, tá? Você consegue consultar. E o e-social, ele é tão simplificado que ele tem até tutoriais, né? O e-social para o MEI e para o empregador doméstico. Você consegue consultar, tá? Então, isso é importante. É um serviço muito legal. Se você quer trabalhar só com MEI, você tem que ser especialista, você tem que vender esse serviço, né? Olha, eu faço contratação de funcionário também, eu gerencio a tua folha mensal, né? Gero as guias e encaminho para você, né? Realizar o pagamento. Cuido também de empregado doméstico, faço o e-social. Então, tudo isso é um serviço que a gente pode vender, né? Que vocês podem vender, tá bom? Não é difícil, tá? Os cadastros. Eu só não posso fazer aqui, tá? Porque basicamente, se eu fizesse, eu estaria admitindo alguém, né? Então, por exemplo, eu pego o CPF de alguém, eu estou cadastrando como se fosse meu empregado doméstico, por exemplo, né? Que esse aqui é o meio de pessoa física, é de cadastro de empregado doméstico, né? Eu não vou cadastrar aqui, porque se eu cadastrasse já ia salvar, né? Então, por isso que eu não vou fazer com vocês, tá bom? Mas é simples, tá? Eu vou deixar depois uns prints de tela para vocês observarem. Beleza? Então é bem legal, é bem intuitivo. Vocês viram que o portal do MEI ele não é difícil, tá? Não tenham medo de pegar um MEI para fazer consultoria, de fazer gestão. Tudo se aprende na vida, tá? E vai fazendo, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tudo que você quer, né? E principalmente o MEI, ele é algo intuitivo, o site ele é facilitado para você pesquisar, tem muita informação na internet, então você consegue aprender e fazer, né? E o e-social também, o e-social do MEI, eu sei que dá medo, né? Você vai cadastrar as folhas, é tranquilo. O que você tem que cuidar, às vezes, são com aspectos burocráticos, do admissão, né? Tem um controle, às vezes, de uns documentos oficiais para ele preencher se ele quer vale transporte, dependentes, que são documentos importantes de forma legal, né? Para a empresa evitar processos. A questão do controle, né, de dar as férias de verdade, né? Realmente para evitar litígios, né? Que às vezes algumas empresas não cuidam muito disso, né? Bom, eu vou sair do e-social. E para finalizar, tá, pessoal? Para não se estender muito, depois eu vou abrir para perguntas. A baixa de empresa, tá? A baixa de empresa, ela é tão simples quanto a abertura, tá? Ela é simples, porém, não pode só baixar aqui. Às vezes você vai ter que baixar também na prefeitura, né? Quase todas elas não são integradas, né? Depende muito da prefeitura. E você vai ter que solicitar a baixa pelo Gov.br, da mesma forma, né? Se você, né, tiver débitos, ele até vai deixar você fechar, né? Se você tiver gerado as guias. Mas o débito vai ficar para sua pessoa física, né? O débito vai ficar lá vivo ainda. Então você tem que analisar essa situação, né? O débito vai ficar lá. E você vai ter que pagar, né? Não adianta fechar o MEI só para se livrar dos débitos, que os débitos vão cair, né, sobre a sua pessoa física, né? Aí você vai poder parcelar da mesma forma. É claro que às vezes o MEI ele tem os parcelamentos melhores, né? Parcelamento de empresa são no geral melhores. Para finalizar, né? Antes de só comentar um pouco da baixa, isso aqui está virando muito comum, né? É uma das partes mais chatas. É o desenquadramento. Então você deve ter visto isso, né? Algumas empresas que saem do MEI. E normalmente são por aquelas duas situações. Faturaram demais, né? E tem duas regras. Se tu fatura, o faturamento limite do MEI é 81 mil. Professor, faturei 90 mil ano passado. Quando você fatura 90 mil, automaticamente, tá? Você vai sair do MEI, só que você vai sair do MEI no ano seguinte. Então, se em 2022 eu faturei 90 mil, eu passei do teto de 81. Em 2023, eu não sou mais do Simples. Em 2023, tu tem um tempo para se preparar, tá? Se você colocou que você faturou 90 mil. Então, tu pode faturar até 97 mil, que na realidade tu sai do Simples, tu sai do MEI,
mas no ano seguinte tu vai ter que fazer a tua empresa pelo Simples. Aí tu sabe que quando tu muda do MEI para o Simples, o custo é maior, tá? As alíquotas tributárias, as alíquotas de contador são maiores, tá? O ideal, né, se você é MEI, é tentar faturar até 81 mil, que é o permitido. Mas se você faturar até 97.200, você perde o MEI, só que você perde o MEI no ano seguinte, tá? Mas agora vem o pior. Se você passa dos 20%, né? Então você fatura mais que 97.200. Nesse momento, você sai do MEI na hora. Então, por exemplo, lá em 2022, uma empresa abriu em janeiro, em junho tinha faturado 100 mil reais. A partir daquele momento, ela ultrapassou o limite do MEI e ultrapassou o excedente, né? Ultrapassou os 20%. A partir desse momento, ela deixa de ser do MEI e retroage desde o começo do ano a ser uma empresa do Simples, né? O que tu tem que fazer nesse caso? Numa situação como essa, pessoal, tu vai ter que entrar aqui, ó, em desenquadramento, tá? Vai comunicar o desenquadramento. Deixa eu até ver se eu trouxe aqui o... Ah, ficou muito ruim. Eu vou ter que arrumar esse slide depois, ó. Esse aqui ficou meio ruim. Tu vai ter que solicitar o desenquadramento e tu vai selecionar que tu passou do limite. Tu vai selecionar que tu passou do limite, tá? E tu vai ter que fazer todas as guias pelo Simples, né? Pelo portal do Simples, como não MEI, desde janeiro. Tu vai ter que refazer todos os anos, né? Fora que tu vai pagar multas e juros das guias da DAS em atraso, né? Do Simples Nacional. Então é muito mais complexo, tá, pessoal? É muito mais complexo. Tu tem que fazer desenquadramento. Além disso, tu tem que ir na junta comercial, tá? A junta comercial de cada estado tem uma junta, né? E você vai ter que... Opa, deixa eu sair daqui. Vai ter que fazer a mudança, tá? A mudança de regime do MEI, tá? Do regime de empresário individual para limitada. Isso depende muito de cada junta, mas no geral é esse protocolo, tá? E depois tu vai ter que, depois que tu faz esse processo na junta comercial, tu tem que gerar todas as guias pelo Simples Nacional, ter certificado digital, né? E fazer todo esse processo, tá? No geral, é muito ruim, né? Quando acontece isso e dá muita multas e juros, tá? Normalmente o pessoal fica até assustado. Que Professor, retroagir, fala, Ana. e se eu faço uma provisão de que, sei lá, no ano de 2023 ainda, eu posso acabar passando desse limite? Eu deveria fazer esse desenquadramento Hoje. antes? Uhum. Já Ou desenquadra. O que acontece? Tu desenquadra para, tecnicamente, esse mês ser simples, né? Aí, não tem problema. O que tu já pagou, tu pagou como MEI. E agora tu é simples, tu não passou do limite ainda, né? Então tu muda a partir de agora como Simples Nacional, né? então é mais tranquilo assim do que esperar ultrapassar todos. Isso, muito mais. Porque Mas dessa forma eu também teria que fazer na junta comercial e tudo. Isso, tu vai ter que vir na junta. Aqui, ó, Jusesc, por exemplo. Ah, tem até aqui a... Cadê o processo? Processo. Quer ver aqui, ó, MEI. Não, não. Deixa eu ver. Tem um passo a passo aqui para quem sai do MEI, ó. Desenquadramento do MEI. Deixa eu só mostrar para ti, ó. Desenquadramento do MEI. Esse aqui é o pessoal que mais consulta, né? Tem até um passo a passo. Ó, tu vai ter que fazer uma viabilidade. Vai ter que fazer alteração lá no RedSim, né? Que é onde você altera o tipo de empresa, onde a gente fez a criação da empresa, né? E você vai ter que fazer a alteração contratual. Você vai ter que colocar lá como limitada, que vai ser melhor no caso, né, de continuar como Eireli. Depois você vai ter que criar um contrato social, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui. Cadê aqui? Aqui não tem nenhum link também para facilitar, né? Vou vir aqui, rede sim. Deixa eu sair dessa parte aqui, sair. Tá. Rede sim. Ó, rede sim.
Eu vou vir aqui, ó, já possuo pessoa jurídica, alteração cadastral. Alterar dados da pessoa jurídica. E aqui eu vou ter que fazer a alteração do meu MEI, tá? Então, tu vai ter que fazer um pedido de viabilidade para alterar ali a natureza. E depois, tu vai ter que fazer o pedido pelo sistema da Redicina Jusesc, né? Cadastrar um contrato social com uma empresa limitada. Aí tu vai ter que fazer o cadastro social, que tem até o passo a passo aqui, tá? E depois disso, tu tá registrado. Tu vai ter que ir lá no portal do Simples, com o certificado digital, e começar a apurar as guias, né? De forma correta, fazer o e-social, fazer tudo, né? Então esse é o protocolo. Mas é melhor, né? Se tu sabe que vai passar, não tem escapatória, sai do meio. É muito, sabe, é muito chato depois fazer retroativo. Uhum. É multas e juros, né? Tecnicamente, que são mais pesados. Sim, E ô mais professor. trabalho. E se. Tá, e aí no MEI não precisa de alvará. Mas e se eu passar para uma Simples. limitada, um simples, eu vou precisar, né? Isso, tu vai ter o teu alvará provisório, né? Mas depois tu vai ter que renovar, tem todo o processo, né? A fiscalização maior também. Principalmente, eu acho que tu comentou que é do setor alimentício, né? Ah, Sim. não, É um normalmente, mini mercado. é. Aí normalmente tem maior fiscalização até em mercado. Mas acho que não tem açougue, né? Não, Ah, então tá bom. Então não é tão pior, não é tão ruim, não. menos mal. É. Fala, João. Ô, professor, eu tenho duas dúvidas. Pode falar. Mas, por exemplo, assim, ó, o limite é 80, né? O teto é 80. Mas se eu botar alguns pagamentos para receber dos meus clientes pela conta física, aí acaba não passando desse limite, né? Por exemplo, eu tenho a conta PJ e a conta física. Eu tô gravando a Aí, aula, né, João? Tu quer acabar comigo? Tecnicamente, sim, né? Aí tu tá recebendo como pessoa física, né? aham, tá bom Aí então. tá recebendo como pessoa física, então não é do teu MEI, né? Tá, e eu tenho mais uma pergunta. Eu compro material em Curitiba. Uhum. Aí, Eles tiram aí vamos, nota? sim. Aí vamos supor assim, aqui nas lojas aqui eu pago R$ 40 por metro, né? Do material, rolo de material, de tecido. Aí lá eu compro a 30. Aí Uhum. a vendedora lá disse que se eu tivesse a inscrição estadual, ela conseguiria fazer um preço melhor para mim. Aí eu fui perguntar para um amigo meu e ele disse que eu sou isento por ser MEI. Aí eu não entendi, eu não posso ter inscrição porque eu sou isento? Tu Eu posso pode? fazer estadual? A Eu tua sou isento empresa, da a tua empresa taxa? é de serviço? É. Mas tu pode tirar também, não tem problema. É Ah, só entendi. Então, eu posso ficar no Gov ali e fazer a inscrição? qualquer coisa assim, tu coloca lá no teu KNAI, tu coloca também comércio de alguma coisa. Ah, dá para fazer? Aham. Bota no teu KNAI lá comércio de, não sei qual que é a tua atividade. Por exemplo, se for, por Aham, exemplo, serviço de lavação, tu coloca lá comércio de óleos e produtos, sei lá, né? Também. entendi. Aí tu tira tua inscrição estadual e tu Que a gente... compra pela tua empresa. Tudo certo. Ah, então tá. Beleza, então, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu não vou me estender muito, já é 10 horas, né? E eu gostaria também de sempre ficar à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou fazer outro dia, né? Um curso focado sobre e-social MEI e e-social doméstica, né? E caso alguém queira algum curso específico, tenha alguma ideia, pode comentar por e-mail que vamos ficar no NAF à disposição sempre, tá, pessoal? Na busca por auxiliar vocês, dar dicas práticas, seja de gestão, MEI, simples, eu fico à disposição, tá? Para ideias, né? A gente precisa de ideias. E é claro, né? Qualquer dúvida que vocês Professor, tiverem na prática, eu fico à disposição. Fala, Vanessa. Espera que ela levantou a mão. Professor, só pode me repetir seu e-mail? Opa. É Marcelo, Tá, IRJR, tá. @gmail.com. É esse e-mail aqui, ó.
Fechou, então. Obrigada. Tem aqui o modo que eu consigo ver todos. Que legal. Opa, que horrível isso aqui. Eu queria ver mais pessoal aqui. Eu não consigo ver todo mundo. Sempre apanho para esse aplicativo. Jesus, o que é Só isso? Espera aí, pessoal. Desculpa. Cadê aqui? Bom, alguma dúvida, pessoal? eu tenho uma. Fala. Professor, se no caso a pessoa não quiser mais ser MEI, certo? Ele Uhum. vai ter mesmos benefícios anteriores antes de ser MEI? Como se ele não quer ser mais MEI, mas, por exemplo, Tipo, eu aposentadoria? sou micro, eu não sou MEI. Aí eu faço o cadastro e Uhum. viro um MEI, certo? Se Uhum. eu desenquadro os meus benefícios, eles voltam anteriormente como uma pessoa normal? Ah, sim, com certeza. Então, por exemplo, eu tenho direito ao seguro-desemprego, aí eu abro o MEI, depois fecho, tenho direito ao seguro-desemprego de novo, sabe? Certo. Ok. Era esse sentido? Isso mesmo. Obrigada. Mais alguma dúvida, povo? Não estou ouvindo. Não está escutando. Agora eu entendi, não estou escutando. Espera aí. Ai, meu Deus, cadê minha câmera? Não está dando para ouvir. Não está dando para ouvir. Deixa eu ver aqui. Ixi, não deu para escutar. Espera aí. Não consegue falar no chat, Camila? Putz. Talvez se tirar desconectar o headset. Desconecta para ver, desconecta para ver. Vamos ver se vai dar certo. Não. Não deu para ouvir também. Qualquer coisa, manda por e-mail que eu leio aqui. Mais alguma dúvida, povo? Enquanto a Camila tenta mandar a mensagem. Bom, então eu vou finalizar a aula. Gostaria de agradecer a todos aí pela presença, por estarem aqui presentes. Qualquer dúvida, fico sempre à disposição, tá? Querem abrir a câmera? Eu vou tirar um print aqui da sala toda aqui. Eu não estou conseguindo. Quem quiser tirar um print aí, pode sair no print. Aí, ó. Quem quiser abrir a câmera para sair no print. Isso aí, pô. Ver a cara de vocês aí. Então, obrigado a todos pela participação. E fico sempre à disposição, hein? Pelo e-mail do NAF, pelo e-mail. E aí, pessoal, Railane, Vanessa, Ana, vamos que vamos. Espero que tenham aprendido um pouquinho. E qualquer dúvida aí, fico sempre à disposição. Bora que bora, hein? Boa quarta, boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. Alguma dúvida? Quem que tem o Gabriel? Ô, professor, só para saber, eu não consegui acessar o chat ali, tá? Para pegar o link do Forms ali para responder. Aí, como é que funciona daí? Eu vou... Tu consegue mandar por e-mail perguntando, que daí eu mando para ti. Consigo sim. Manda Quem por não e-mail. conseguiu o link, né, eu posso mandar depois por e-mail, tá bom? Mais alguma dúvida, povo? Então, fechou. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu tirar a gravação.